Fala aí, galera. Inspirado em vídeos como de Marcelo Beckler, Fred Caldeira, Bruno Formiga, que fazem conteúdos exemplares dessa forma, que liga a câmera e fala sobre conteúdos. E eu vim apontar aqui alguns motivos na qual eu acho, uma opinião minha, que pode estar acontecendo com o futebol sul-americano e essa defasagem com o futebol de outros continentes, principalmente europeu, sendo que hoje o Flamengo perdeu para um time asiático, o Al Hilal. Entretanto, vamos abranger um pouco. Eu peguei 3 motivos e a sua consequência disso. Vamos lá. Fora das 4 linhas, né? O Brasil, não só o Brasil, Argentina, Uruguai, tem grande futebol, são países exemplares, consomem bastante futebol, tem uma idolatria pelo futebol, mas tem agora essa defasagem. Por que isso? E eu vou pegar uma parte que é a diferença monetária. Na Europa, principalmente, a Ásia mais ou menos por conta dessa investida no futebol com o petróleo asiático, que inclusive o Bahia está se beneficiando um pouco com isso, com o City Football Group, mas isso pode ser vídeo para outros casos. Tem uma diferença gigantesca, Vamos pegar os 4 semifinalistas do Mundial de Clubes. A folha salarial, vou botar assim aproximado, peguei 2 fontes, peguei a fonte UOL e um site chamado Salary Sport. A diferença, se a gente somar dos 4 clubes, se a gente somar os outros 3, não chega ao salário do Real Madrid, entende? O salário do Real Madrid por ano, valores em real, é de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. É algo gigantesco, entende? É algo gigantesco. Sendo que o salário semanal, porque na Europa eles têm um costume de pagar por semana, o salário semanal de Eden Hazard, que é um jogador que jogou aproximadamente 300 minutos esta temporada, sendo que a temporada começou em agosto e nós estamos em fevereiro, quase carnaval aqui em Salvador. Ele jogou 300 minutos. 300 minutos. Se uma partida tem 90 minutos, 9, 18, 27. Ele jogou 3 partidas e não completou uma 4ª partida. Sendo que teve um jogo na Copa del Rey que ele jogou os 90 minutos, entende? Então, é algo que eles podem gastar esse dinheiro. O Barcelona mais ou menos, depois pode ser outros vídeos explicar um pouco do Barcelona, mas quem tem a maior propriedade para falar isso é Marcelo Beckler. O Al Ahly, que é um time do Egito, tem um salário anual de aproximadamente 226,6 milhões de reais. O Al Hilal, o time que eliminou o Flamengo hoje, tem de aproximadamente 295,4 milhões de reais. É bastante dinheiro. Porém o Flamengo, que tinha a obrigação de ganhar hoje, provavelmente entrou com um salto alto, achando que já pensando no Real Madrid, esqueceu que antes de chegar no Real Madrid tem algo no meio, que era o Al Hilal, que não é um time bobo. Tem um time com o Michael, que é um muito bom jogador. Tem o Coediar, que fez uma partida fenomenal hoje, foi aquele cão de guarda, inclusive ambos ex-Flamengo. Mas era obrigação de ganhar. É um time árabe. O rapaz, o camisa 10, fez o gol contra a Argentina, mas era obrigação. Mas querendo ou não, o futebol sul-americano está ficando muito defasado e a diferença econômica interfere nisso, porque o maior salário do Brasil hoje, bruto, é de Dudu, Palmeiras. Ele ganha 2,2 milhões de reais por mês. E temos agora Luis Soares, mas ele ganha junto com patrocinadores, luvas e tal, aí
eu não gosto de contabilizar ele, mas contabilizando ele ganha 2,6 milhões de reais por mês. É algo fenomenal, entretanto não compete. Entretanto, esse é um salário de 2,2, 2,6, é um salário de um time mediano no futebol europeu, 2,6 milhões de reais. Tem um jogador que estava sendo cogitado no Vasco, que joga no Sevilha, que o salário dele era esse. É um jogador de 35 anos e esse era o salário dele. E esse foi o salário para os melhores jogadores no futebol brasileiro. É pago para um jogador mediano no futebol europeu, entende? Mas se ficou a curiosidade, a maior folha do futebol europeu, o Mundial, é do PSG, obviamente. Eles pagam 2,2 bilhões de reais por mês naquele elenco estrelado, com o trio MMM, Messi, Neymar e Mbappé. 2,2 bilhões de reais por mês é o PIB de muito país aí por fora, viu? O segundo motivo na qual eu acho que não é atrativo para os jogadores, tanto europeus, quanto asiáticos, quanto africanos. Por quê? Principalmente para jogadores europeus, vamos dizer que os melhores jogadores são europeus. A distância da Europa. A gente tem um problema geográfico, os atlas geográficos, que, como é que se diz? Parece que é perto, mas não é perto. O mundo é grande, gigante. Você tem noção, da ponta do Rio Grande do Norte para a ponta do Rio Grande do Sul, a distância é maior do que da ponta do Rio Grande do Norte para Portugal. É distante, o Brasil é grande. E esse é um dos motivos. O país é gigantesco e tem muitos jogos. O Bahia, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, fez em um ano desse agora mais de 50 jogos. Mais de 50 jogos. Sendo 38 jogos pelo Campeonato Baiano, mais aproximadamente 10 jogos pela Copa do Nordeste, mais alguns jogos pelo Campeonato Baiano e mais jogos pela Copa do Brasil. Ainda teve jogos da Sul-Americana. É muito jogo no futebol brasileiro. Esse foi um dos motivos de Luis Soares pensar 2, 3, 4 vezes de vir atuar no futebol brasileiro e veio atuar num time na qual vai jogar o Gaúcho, que é a obrigação ganhar junto com o Internacional. Aí ele pode jogar um, pode ficar no banco no outro, pode nem ser relacionado no outro, aí joga outro. Aí não tem Libertadores, tem Copa do Brasil e só, entende? É muito jogo no futebol brasileiro, muito jogo, calendário muito ruim. Agora vamos ter parada na data FIFA, entretanto, até a temporada 2022 não parava, mas é algo a se pensar. É muito jogo no futebol brasileiro, muito jogo. A distância, a moeda desvalorizada, muitos jogadores na qual vinha, por exemplo, o Gatito Fernandes, quando jogava no Vitória da Bahia, ele recebia em dólar. E um dos motivos do entrave e da renovação dele, que eu me lembro, foi que o dólar subiu e o contrato dele é em dólar. Ele não queria saber, que ele queria receber o salário dele. Só que a nossa moeda é o real e ele recebia em dólar. E isso é desvalorizado. Se um cara recebe 2 milhões de reais aqui, recebe 2 milhões de euros lá, recebe 2 milhões de dólares, se for para jogar na MLS, é diferente, cara. É muito diferente. A moeda brasileira é muito desvalorizada, bastante desvalorizada. E o medo, velho. O medo é um dos impeditivos gigantescos dos jogadores virem. Cara, o cara não sabe se ele vai sair vivo de um jogo, entende? Ele vai fazer seu trabalho e não sabe se vai voltar vivo. E ele tem esse medo, esse excesso de medo. Que é algo a se pensar, essa idolatria do futebol brasileiro. Lá no futebol europeu os caras perderam, pô, vai ficar triste, decepcionado, eles cobram. Mas aqui tem um risco à vida do jogador de futebol. É diferente. E eles têm medo, eles têm família, eles estão exercendo a profissão deles, seja bom, seja jogador bom, seja jogador ruim. Tá exercendo a profissão dele, entende? E o terceiro motivo para mim é a perda de visibilidade. Principalmente pelo eurocentrismo, né? Vamos dizer assim. No futebol europeu, por exemplo, a bola de ouro, ficou muitos anos, até a década de 80, 90, só jogador europeu poderia receber a bola de ouro. Quando fizeram a recontagem, perceberam que Pelé poderia ter 7 bolas de ouro. É algo, tipo, estranho, né? Vamos dizer assim.
mas não tem a visibilidade. O futebol brasileiro não traz visibilidade. Por isso que já vem jogadores em fim de carreira para fazer algum jogozinho e tal, ganhar o dinheirinho dele, fechar a carreira dele e partiu. Seedorf, Luis Soares agora. Não tem mercado no futebol europeu. Então, vamos pro Brasil. Eles poderiam ir para a MLS, ganhar um dinheiro, que é uma liga extremamente fraca. Poderia ir para a China. A China agora não está pagando muito dinheiro porque tirou todos os patrocínios. Mas no Brasil não tem essa visibilidade. Nós amamos o futebol brasileiro, entretanto não tem mais essa visibilidade. E a consequência é que nós viramos um continente exportador de jogadores. Jogadores cada vez mais jovens estão saindo do futebol brasileiro. Endrick, maior exemplo recente, 72 milhões de euros que pode chegar para o Real Madrid. Por enquanto só foram 35 milhões de euros. Andrei Santos, que saiu nessa janela por 14 milhões de euros. Julian Álvares, 17 milhões de euros para o Manchester City. E Danilo para o Nottingham Forest, um time que acabou de subir da Championship, segunda divisão inglesa, saiu por 20 milhões de euros para este clube. Mostra a desvalorização da nossa moeda, a desvalorização do nosso esporte, do nosso futebol, e como a gente se tornou um país exportador para poder pagar e equalizar nossas contas. Poderia sim falar sobre, já o vídeo já está com 11 minutos e meio, poderia sim falar como é a moeda, o futebol, como é que equaliza as contas, a renda dos clubes e tal, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas esse é um pouco dos motivos que eu acho que aconteceu com o futebol brasileiro, sul-americano. Esses 3 motivos: a diferença monetária, a falta de atração para os jogadores e a perda de visibilidade, na qual trouxe por consequência se tornar um continente exportador de jogadores fenomenais. Tipo, o melhor jogador do século XXI, Lionel Messi, é argentino, jogador sul-americano. Entende? Nós temos que rever isto. Não vamos conseguir competir com a moeda, mas tentar segurar ao máximo nossos jogadores, nossas joias, mesmo que seja difícil porque tem que pagar as contas. É isso, muito obrigado. Falou.